Sim, eu gostaria de agradecer a todas e todos pela honra que me deram de participar aqui do painel científico de acompanhamento à crise. De fato, o professor Aloysio Bevilacqua, a quem eu agradeço imensamente, é mais do que um companheiro, né? Então não só pode me chamar de companheiro, mas é mais do que isso. O professor na verdade, um mestre, né, para mim, porque eu tenho me nutrido muito dos seus escritos, das suas publicações há muito tempo e das suas manifestações públicas, das suas falas. Então é uma honra muito grande poder participar aqui desse evento. Enfim, eu compreendo que essa tecnologia é nova para todos nós, todos fomos empurrados para aprender a usar esses aplicativos de uma hora para outra. Então, a todo momento estamos envolvidos aí nesses aplicativos. Então, ainda há alguma dificuldade, sobretudo microfones, imagens, enfim, lidar com tudo isso. Então, isso é normal, mas eu queria agradecer muito, é uma honra muito grande a todos e todos presentes, dizer que eu entrego a vocês minhas saudações, a companheira Júlia, que está aí arduamente conduzindo esse software e tanta gente envolvida aqui nesse evento. É uma dificuldade bastante grande. Ao meu querido Antônio Cícero também, minha saudação. E dizer que são 134 anos esse ano, 1886, a data que deu origem ao 1º de maio como Dia dos Trabalhadores. É claro que ela foi considerada Dia dos Trabalhadores, Dia Internacional dos Trabalhadores, um pouco depois, pela Associação Internacional do Trabalho, mas os eventos das manifestações em Chicago, em 1886, é que levaram a proclamação dessa data no mundo todo, da luta representativa da luta por melhores condições de vida para os trabalhadores. Então, são 134 anos que nessa efeméride a gente comemora, e bastante importante que nós estejamos aqui discutindo a crise, porque, a rigor, o capitalismo é crise. Muito frequentemente essa crise se desenvolve em ciclos, fato que às vezes esses ciclos se aprofundam e nós entramos então numa crise estrutural de tempos em tempos, crise estrutural esta que pode pôr em xeque o próprio sistema. O capitalismo tem se mostrado ao longo desses anos, aí pelo menos os últimos 200, 300 anos, bastante resiliente, ou seja, com uma capacidade de mutação muito forte, muito superadora dessas crises, mesmo as crises estruturais. E o que eu queria dizer é que o que nós temos visto no presente momento, com a pandemia, é a disseminação de um certo senso comum a respeito de que a crise é causada pela pandemia. Então, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, e aí refletindo também já as palavras do Profícuo, discurso da Profícuo, a manifestação da palestra da professora Mônica Bruckmann, esse é um sintoma da crise, na verdade, né? Ou é um aspecto a mais que acelera uma crise que já existia. Então, nós vivemos aí, desde o final dos anos 70, uma crise ou uma manifestação de crise estrutural, que teve um pico ali na parte final dos anos 70, 1970, e reaparece com outro pico na crise dos derivativos do mercado imobiliário, da bolha financeira imobiliária em 2008. E essa crise estrutural novamente apresentava um pico. Nos últimos anos, nós vimos no mundo aí uma taxa de decréscimo incrível. Né? Essa crise já estava situada antes do corona, né? Então, o comércio mundial a gente via em queda livre, a produção industrial em queda livre no mundo inteiro, né? E os impactos dessa crise desvalorizando cada vez mais os setores do capital industrial e comercial. Agora, o contexto dessa crise é bastante interessante a gente frisar, é de um proscênio, como a professora Mônica bem colocou, de um proscênio da fração financeira, do setor do capital, que é o sistema financeiro, uma hegemonia desse setor, um proscênio desse setor, que deve ser bastante ressaltado pelo fato de que
o setor financeiro não produz valor por si só. Ele se apropria de valor dos outros setores do capital. E, nesse sentido, se esses outros setores vão desvalorizando cada vez mais os seus processos de acumulação, a tendência seria, para o equilíbrio do sistema capitalista, que esses setores desvalorizassem ou suprimissem ou, de alguma maneira, limitassem o setor financeiro nessa sanha apropriadora de valor dos seus respectivos setores. No entanto, não é isso que vem acontecendo. O setor financeiro, diante da crise dos demais setores, vem encontrando outros recursos, outros mecanismos para manter o seu volume de apropriação de valor. Basicamente, a gente pode perceber aí duas medidas globais de apropriação de valor para compensar a crise do setor industrial e do setor comercial internacionais. O primeiro mecanismo é a apropriação de valor das instituições públicas, ou seja, do Estado. E nós temos visto que o neoliberalismo, então, vem atendendo a esse mandamento e transferindo recursos gigantescos do Estado, recursos públicos, para o setor financeiro. E aí não são só medidas jurídicas que vão transferir valor, mas também medidas econômicas, políticas econômicas, que toda vez e cada vez mais transferem recursos. A gente pode citar como exemplo mais concreto, para que se tenha uma ideia, a reforma da Previdência, que a gente passou aqui recentemente no Brasil. Então, você diminui o valor de recursos, a atribuição de recursos públicos que seriam destinados para a Previdência Social, para reservar esses recursos para o pagamento de juros de serviço de dívida, o chamado superávit primário. Esse é um mecanismo, fora as privatizações, fora as concessões, enfim, todo o desmonte das grandes empresas públicas estratégicas, enfim, esse é um mecanismo mundial, global, usado pelas políticas neoliberais e que vão canalizar recursos públicos para o sistema financeiro. Um outro mecanismo global, e que a gente sofre muito aqui no Brasil, porque estamos situados na divisão internacional do trabalho, desde uma posição muito subalterna, é a superexploração do trabalho. Então, a transferência de valor das empresas, do setor produtivo, do setor comercial, para que elas possam pagar essa cota de transferência para o setor financeiro e manter esse fluxo de apropriação do setor financeiro, elas mesmas, para se manterem vivas, têm que aumentar o nível de exploração dos seus próprios trabalhadores. Então, esse é um outro mecanismo. As reformas trabalhistas, elas vão se disseminar no mundo inteiro para comprimir a taxa de remuneração dos trabalhadores, o valor transferido de recursos produzidos por ele, trabalhador, para eles, sob a forma de salário, sob a forma de direitos trabalhistas. Portanto, esse é um movimento global que a gente constata dessa crise que está instalada. Então, ano passado, você já viu um decréscimo do comércio exterior, da produção industrial mundial, globais, e a pandemia vai apresentar aí se apresentar como um acelerador, como um catalisador dessa crise. Então, na verdade, muita gente diz, é a crise causada pela pandemia. Eu diria que a crise causada pela pandemia não existe. A crise está sendo aprofundada, acelerada pela pandemia, mas uma crise que já existia previamente, uma crise que já dava sinais aí bastante claros da sua existência e da sua profundidade. Então, o coronavírus, o que faz é exibir as entranhas desse paciente que já estava combalido. O que o coronavírus faz é mostrar a força devastadora da crise. É como Marx diz, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, no cotidiano de cada pessoa, nós vamos sentir os efeitos dessa crise. E num país tardio, de industrialização tardia, de desenvolvimento tardio, um país que é exportador de commodities, um país que é exportador de produtos primários, como é o Brasil, nós vamos sentir, os trabalhadores brasileiros vão sentir ainda mais
o impacto e os efeitos danosos, desastrosos, trágicos dessa crise. E aí, falando um pouquinho de Brasil, eu diria que é importante a gente destacar que esse movimento... Estão me ouvindo? Que a minha imagem travou aqui. Sim. Sim, professor Ivan, nós estamos lhe ouvindo. Peço que já avance para a conclusão por questões de tempo, por Sim, favor. sim. Então, para concluir, falando um pouquinho de Brasil, esse aparente irracionalismo do governo Bolsonaro, essa campanha anticientificista, essa campanha que, na verdade, se aparenta ser irracional, ela, no meu modo de ver, ela oculta uma racionalidade que é impecável, tendo em vista o propósito fundamental de coesão das frações das classes burguesas e dos interesses da burguesia, sobretudo. E dentre esses interesses, os interesses principalmente da burguesia financeira, como a professora Mônica bem ressaltou. Então, as medidas e as ações e as transferências de recurso que o governo tem feito são ridículas em relação aos trabalhadores. Para a gente ter uma ideia do benefício principal aí para os grandes desvalidos, no valor de R$ 600, dentro de uma estrutura precária oferecida, é realmente ridículo. Na verdade, só serve para manter na pobreza aquelas pessoas que estão em estado de fome, né? E, enquanto isso, outras medidas... Eu sou professor de Direito do Trabalho, então as medidas provisórias que o governo federal tem editado, na verdade, subtraem, roubam dinheiro do trabalhador através de uma série de flexibilizações de direitos, não só da redução de jornada, redução de salário, mas na suspensão dos contratos de trabalho, na flexibilização dos bancos de horas, férias, enfim, uma série de medidas que vão subtrair, que vão roubar dinheiro dos trabalhadores, por um lado, onerando a eles, colocando sobre seus ombros o peso dessa crise da pandemia, gerada pela pandemia, mas que, de uma maneira geral, vão, ao fim e ao cabo, consolidar, aprofundar esse estado de superexploração da classe trabalhadora. Né? E por isso mesmo vão concentrar cada vez mais o capital, né? Vão desnacionalizar cada vez mais esse capital e a nossa economia. Então, com essas palavras, eu só queria concluir dizendo que a profícua explanação da professora Mônica tem aí a minha concordância quase que integral, né, com os termos que ela colocou, e somente acrescentar esses aspectos e ficar à disposição para caso a gente possa debater algum outro elemento. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado, professor Aloísio, e com isso eu encerro.